Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. Hoje, no Frente a Frente, o historiador e jornalista Geraldo de Magela. Ele fala sobre o seu novo livro, com o qual o autor recompõe a trajetória do jornal A Voz do Povo, um projeto editorial nascido em meio a disputas ideológicas em seus 18 anos de existência e no enfrentamento à censura, sobretudo à perseguição política antes e durante a vigência do golpe de 1964. Magela, é um prazer recebê-lo aqui no Frente a Frente, mais uma vez, e com esse novo livro. Sobre a concepção do livro, qual a motivação principal? O que levou você, pesou para levar você a escrever sobre a voz do povo? Agora, E obrigada por estar aqui. eu que agradeço. Tem 2 ou 3 motivos principais, né? O primeiro que eu, desde estudante, quando eu era estudante de História, eu já me dedicava à pesquisa do movimento da esquerda e operário aqui de Alagoas, né? E juntei muito material desde essa época, e estou falando de 79, 78, 79 em diante. Depois, não é que me incomodava, mas passou a ser quase uma peregrinação de estudantes de comunicação, indo lá para casa, por orientação de professores, para pesquisar sobre o jornal A Voz do Povo e até outros jornais, mas basicamente sobre o jornal A Voz do Povo. E chegou um ponto que eu comecei a tirar xerox do material que eu tinha impresso e já estava fazendo uns blocos que o sujeito ia chegando lá e eu ia entregando para ele, conversava, gravava, mas ele já saía com material impresso. Depois a pandemia. Aí durante a pandemia, efetivamente, eu fiquei trancado, eu e todo mundo dentro de casa e disse, bom, agora eu comecei a abrir, veio o arquivo do computador, nas gavetas, caixas, e encontrei o material. Eu disse, bom, então agora eu vou retomar o livro. Tinha, sei lá, umas 30, 40 páginas. Aí fui reescrever o livro e concluí nesse período pós-pandemia, que eu também nunca começo uma coisa e termino um prazo estipulado, largo pelo meio do caminho, depois retomo. Outras prioridades aparecem no meio? Não, acho que é mesmo inquietação, né? Eu encho a paciência daquele trabalho, eu mudo para outro, depois retomo. Uhum. E aí, o ano passado eu concluí o livro, o ano passado lá para agosto, setembro de 2024. E acabou sendo publicado e está aí à disposição dos leitores. Como ele relata a história silenciada da imprensa alagoana nesse contexto, vivenciando o golpe militar de 64? O jornal ele é fundado em 1946, no 1º de maio. O Partido Comunista foi legalizado, não recordo agora o mês, mas perto do final do segundo semestre de 1945. E um grupo de jovens, uns bem mais jovens e outros jovens, mas já acima de 35, 40 anos, foi o caso do André Papini, que depois, no ano seguinte, em 47, se elege deputado estadual, constituinte. O Arnoldo Jambo, que já era jovem, mas já era um jornalista do Jornal de Alagoas, e Floriano Ivo, que era um jovem, esse bem jovem, né? O Jorge Cabral, Murilo Leão Rego, basicamente esse era o núcleo principal de jovens que cuidaram da redação do jornal, que compunham a redação do jornal. Esse jornal ele nasceu já com uma característica. O Partido Comunista, o Assis Chateaubriand e o Partido Comunista, eles montaram no Brasil, a Chateaubriand, claro, uma potência de jornais como o Jornal de Alagoas, Diário de Pernambuco, a TV Tupi depois. Então se criou uma rede editorial também, né? Diários associados. Uhum. O Partido Comunista, nos poucos anos que conseguiu atuar legalmente, criou também estruturou uma rede de jornais no Brasil. Revistas e jornais. Então a Voz do Povo nasce com essa característica de compor uma rede de jornais e revistas em praticamente todos os estados do Brasil a partir de 1945. Todos esses jornais tinham vida legal.
O PCB, quando vai para caçado o registro do partido, o Silvestre Pérez, que era governador, imediatamente invadiu a sede do jornal, que ficava aqui na Rua do Comércio, 606, ainda existe o prédio, na última quadra para chegar na Praça dos Martírios, e destruiu completamente o jornal. Mesmo assim, o jornal não deixou de ser editado e de circular. Atuava na clandestinidade? Clandestinidade. Então, que episódios pode se destacar desse período? Olha, o que eu trabalhando na clandestinidade. O que eu tentei escrever, na verdade, não é só a história do jornal em si, porque sobraram 51 edições, muito pouco. Apenas. Mas a história de Alagoas naquele contexto. Então, o governo do Silvestre Pérez tem um capítulo que é o governo do Silvestre. Então, como o Silvestre ele era um anticomunista colérico, ele não só agredia os comunistas, ele também tinha uma predileção pela UDN, que a UDN era um partido que não tinha nada a ver com a esquerda, com o Partido Comunista, com o socialista, com nada disso. Era um partido, na sua grande maioria, a composição dele era de empresários, de proprietários rurais, donos de engenho, etc. Profissionais liberais, como o próprio Rui Palmeira, mas o Rui Palmeira tinha um braço também, ele era dono de engenho, proprietário rural. Mas tinha o Aurélio Viana, que era um professor do Colégio Guido, e uma figura de bastante conceito na sociedade alagoana. Mesmo assim, não impediu. A UDN foi para repressão também, o Silvestre reprimiu a UDN, destruiu o jornal A Voz do Povo e, um ano e pouco depois, em 1949, destruiu o jornal Diário do Povo da UDN. Então, os dois núcleos de oposição ao governo do Silvestre, ele acabou com os dois jornais que eram os veículos de comunicação desses dois partidos. Por isso que o jornal é descrito como uma trincheira e não apenas um veículo de comunicação. Exatamente. Uma trincheira de luta. Exatamente. O que diferenciava, por exemplo, o jornal da UDN e o jornal do Partido Comunista? O jornal da UDN, ele noticiava o panorama político e econômico que interessava a UDN. O jornal do Partido Comunista era exatamente o oposto. Ele noticiava o que não interessava ao UDN, de um modo geral, não interessava o PSD, não interessava a elite alagoana, que era, por exemplo, o mundo das fábricas, o mundo fabril. O que é que acontecia dentro das fábricas de tecido, por exemplo? O que é que acontecia nas indústrias de açúcar? O que é que acontecia no porto? O que é que acontecia no mundo do trabalho? Então, esse jornal, ele reproduzia com fidelidade os fatos, a violência que acontecia nas fábricas contra os trabalhadores. O assédio moral, o assédio sexual, a violência física contra os trabalhadores. A exploração, né? A exploração, essa era a norma. Mas a violência física, porque os trabalhadores, tem muitas denúncias aí de maltratos mesmo, de surra, de espancamento. Como? Porque surra mesmo, pegar o operário e meter o pau. Você tirar, por exemplo, um determinado operário, acho que Francisco Avelino, eu subentendo que ele tinha alguma relação com o Partido Comunista. E era operário na fábrica de Fernão Velho. Num determinado dia ele foi demitido, chega uma ordem na casa dele, ele estava aqui em Maceió se tratando, que ele estava doentado, e a família foi comunicada que até a noite tinha que sair da casa. Estava expulsa da casa da fábrica em Fernão Velho. Aí chega lá um policial com um mosquetão, que era um rifle da época, e expulsa a família. Ele, quando chega, está lá. Ele diz, daqui a pouco está chegando o caminhão, chega o caminhão, bota a mudança do operário e toca a mudança lá no tabuleiro do Martins. Aonde deixou, não é noticiado, mas ficou para lá. Então, isso aí, você pensa que só foi com esse operário? Dezenas de operários aconteciam isso. O sujeito era desligado do trabalho e ele era expulso da fábrica. Em Rio Largo, em Fernão Velho, em Saúde, aqui na Cambona, aí na Alexandria, no Bom Parto, no Pilar, em Fernão Velho, em São Miguel dos Campos, em Penedo. Aonde tinha fábrica têxtil,
ocorria esse tipo de situação. Nas usinas de açúcar nem se fala, porque os trabalhadores das usinas de açúcar, eles sequer tinham representação trabalhista, porque com a CLT, criada pelo Vargas, lá pelos anos 30, os trabalhadores urbanos adquiriram direitos, os direitos trabalhistas da CLT. Os trabalhadores rurais, não. Eles não estavam incluídos. Estavam à margem. À margem completamente. Uhum. Então, até sindicatos rurais, os poucos que foram organizados aqui em Alagoas, de Piaçabuçu e de Penedo, eles estavam organizados, mas não estavam registrados, não tinha carta sindical que era expedida pelo Ministério do Trabalho. Então, todo sindicato, para existir, o Ministério do Trabalho tem que dizer, você existe ou você não existe. Você é o presidente, ou então eu lhe destituo e coloco outro presidente na direção do sindicato. Então, falando isso hoje, é uma coisa tão absurda, mas isso era o Brasil até... Existiu. Até bem pouco tempo. Uhum. Até a Constituinte de 1989, 88, a Delegacia do Trabalho é quem determinava. Você registrava a chapa do sindicato na Delegacia do Trabalho. Uhum. Se o delegado do trabalho cismasse com o nome daquele, o cara estava fora da chapa. Pois é. Quais foram as fontes mais valiosas que você consideraria utilizadas para fazer a pesquisa e o livro? Olha, os jornais de fora de Alagoas, além do próprio jornal, os exemplares que sobraram, os documentos, entrevistas. As entrevistas, por exemplo, tenho uma entrevista longa com o Nilson Miranda. Essa entrevista é de 2005, salvo engano. E o Nilson, nós ficamos umas 3 ou 4 horas, e o Nilson fez relatos maravilhosos sobre o jornal. E o bastidor do jornal. Por exemplo, esse jornal não se sustentaria se não fosse a rede de colaboradores que foi organizada, né? Colaboradores tanto de trazer notícias das fábricas, dos ambientes, dos bairros, das cidades do interior, como a contribuição financeira. E entre os que contribuíam financeiramente, muita gente que não tinha absolutamente nada com pensamento de esquerda, socialista, muitas vezes nem democrata era. Mas como era da base aliada do Muniz Falcão, base que o Partido Comunista fazia parte, então o Nilson Miranda, o Jaime Miranda e outros mesmo, mas sobretudo esses dois, que coletavam contribuições de políticos e empresários ligados ao esquema do Muniz, a expressão até que o Nilson usava, o esquema do Muniz, ou seja, o grupo dele. E aí tem, por exemplo, figuras como o Zineiro, que foi deputado estadual aqui, pai da deputada Fátima Canuto, Rubens Canuto. Ele contribuía para o jornal. E ele dizia, olha, não anuncia, não bota em canto nenhum isso, você sabe os problemas que isso dá, etc. Estou falando isso antes do golpe. Uhum. Já era uma coisa que as pessoas tinham um certo ressentimento. Não era ressentimento, mas tinham um certo cuidado para não ser identificado como contribuinte do jornal. Agora, a contabilidade... O simpatizante do jornal, né? A contribuição do jornal e do Partido Comunista, você pensa que tinha 2 caixas? Não, era um caixa único. Era mais fácil você pedir contribuição para um jornal que existia do que para o partido. Não, o Partido Comunista eu não dou, eu dou para o jornal. Está no mesmo caixa, não tem problema, não vamos brigar por isso. E era assim. E era assim que funcionava, né? Então, você a sobrevivência do jornal... Do jornal era feita de vendas, nos chamados comandos de venda de jornal na porta das fábricas, nos bairros, e a contribuição dos militantes do Partido Comunista. Entre esses militantes, há um que se destaca. É um comerciante de Murici, chamado Mozar Versosa Damasceno. Tio do cantor e compositor, jornalista Maclen Carneiro Damasceno. O Mozar foi o mais importante contribuinte do jornal. E a mim, isso já nos anos 80, ele disse, companheiro, eu não posso mais, não tenho condições de ser militante do partido. Então, a única coisa que eu posso dar para o Partido Comunista é dinheiro. Então, todos os meses, eu ia a Murici e outros companheiros foram a Murici arrecadar as finanças. Para dar uma sustentação ao jornal.
Exatamente. Nessa época não era o jornal, já era o partido, era o porque partido. o jornal, como o jornal foi destruído no 1º de abril de 64, então o Mozart foi recontactado e passou continuou a contribuição dele até morrer contribuindo para o Partido Comunista. E era uma contribuição, para aquele momento, significativa, né? A organização do Para a partido. organização. Professor, nós vamos chamar agora nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o historiador e jornalista Geraldo de Magela, que fala sobre a composição do livro A Voz do Povo, lançado recentemente por ele. Professor Geraldo de Magela, em relação ao lançamento do livro, me chamou a atenção ter sido lançado pela Câmara de Estudos Políticos da Vice-Governadoria de Alagoas. Qual é a importância para esse fato? Olha, essa Câmara, eu acho que é uma Câmara que foi criada em boa hora, porque ela iniciou a discussão de temas da história, da política, da economia, da cultura de Alagoas, no ambiente institucional que é a vice-governadoria. O livro eu apresentei lá à Câmara, a Câmara aprovou e foi publicado lá pela Câmara de Estudos Políticos, né? Tem um detalhe nessa coisa, que o Ronaldo não estava ligado, eu falei para ele, só Ronaldo, um dos principais personagens do livro foi deputado, o André Papini Góes, que vem a ser tio do Ronaldo, porque era casado com uma tia do Ronaldo, a Maria Lessa, Dona Maria Lessa. E aí eu comecei a relatar, antes de lançar o livro, ainda estava na fase de conclusão do livro, eu fui apresentar os originais, eu disse, olha, o André Papini, o Zé Maria Cavalcante e o Moacir Rodrigues de Andrade, os três foram eleitos deputado constituinte, com função constituinte, em 1947, aqui em Alagoas. E o Partido Comunista passou a ser a 4ª bancada na Assembleia Legislativa. Então, o PSD e o PSD tinha 19, o PTB 4, a UDN 9. Que ano, professor? 47. E a UDN 9 deputados e o PCB 3 deputados. Uma correlação de forças bem... Como a bancada da UDN e do PCB, de um modo geral, eles votavam mais ou menos em conjunto, né? Mas tinham uma ação bastante... Com todas as divergências que tinham ideológicas, mas eles tinham um ponto em comum. Como os dois estavam sendo massacrados pelo Silvestre Péricles, ou se uniam os dois, ou iam morrer muito mais facilmente do que unidos. Divididos, eles seriam mais fracos. Os dois unidos já não eram grande coisa, mas divididos eram pior ainda a situação. Então, os 3 deputados, eles foram presos. O Silvestre Péricles, veja que Alagoas era Alagoas de 1947. Os 3 deputados eleitos, constituintes, foram a São Luís de Quitunde para entrar com habeas corpus, para soltar um operário que tinha sido preso em São Luís de Quitunde. O delegado de polícia comunicou ao secretário de Segurança, que comunicou ao governador, que se armou uma ação de que os 3 deputados foram invadir a delegacia de polícia. Uma distorção dos completamente, fatos, né? uma mentira deslavada. A polícia vai lá e prende os 3 deputados, bota na penitenciária. O Silvestre tem maioria aqui na Assembleia. Aprovou que fosse aberto o inquérito contra os deputados. Vem um advogado de Pernambuco defendê-los. Com menos de 24 horas, o advogado quer
inclusive irmão do comentarista de futebol João Saldanha, o Aristides Saldanha, ele é preso aqui na Praça dos Palmares, no hotel que existia, o Hotel Bela Vista, é levado para a penitenciária e à noite do mesmo dia, os 3 deputados e o advogado, são amarrados, espancados, colocados na carroceria de um caminhão e jogados na fronteira de Pernambuco, amarrados lá. Essa era a Alagoas do Silvestre Péricles. Mas a Lagoa do Silvestre Péricles não era a Lagoa do Estado Novo, de uma ditadura. Já era Alagoas que o Brasil tinha sido redemocratizado com o final do Estado Novo, com uma nova Constituição. Tinha uma nova ordem institucional em vigor no país. Em Alagoas não vigorava. Quer mais do Silvestre? O Silvestre foi, eu acho, não tenho certeza absoluta, mas é quase que certeza, pelo menos eu não tenho conhecimento, de que um tribunal de justiça tenha sido fechado por determinação do governador, porque que ia entrar, invadir o tribunal. O Tribunal de Justiça de Alagoas deixou de reunir durante um mês. Os desembargadores reuniam nas próprias casas, era o pleno do tribunal, se reuniam na casa de um desembargador, na casa do outro. Isso era o governo do Silvestre Péricles. Ele prendeu só os comunistas? Não, ele prendeu a UDN. Ele prendeu 4 deputados da UDN. Por divergir? Prendeu, deu ordem de prisão e levou para a penitenciária para inquirir o sujeito na penitenciária. Ele inquirindo o Joaquim Leão, assumindo o papel Mota, da polícia, o Mário da Guimarães, justiça, que vinha a ser o presidente da Assembleia depois, o deputado Mário Guimarães, que já era um homem de uma certa idade, o Luiz Coutinho. Esses 4 deputados foram presos. O Hilton Pimentel, que não era comunista nada, era o dono da fábrica de tecido do Pilar, que era da UDN, foi preso também. E o movimento popular havia, na época, para resistir? Todos eram presos. O que havia de mais organizado naquele tempo era o Partido Comunista. Todo mundo estava preso. Corrido, clandestino. Então, era uma ditadura estabelecida pelo Silvestre Péricles. Então, essa Assembleia foi ameaçada de invasão. O vereador José Quintela Cavalcante, vem a ser sogro do Teotônio, foi pai do ex-deputado Jorge Quintela, do doutor Paulo Quintela, foi ameaçado de prisão na Junta do Trabalho, onde ele era juiz de trabalho. E era vereador da UDN. Por quê? Porque ele estava, como vereador, fazendo oposição ao prefeito de Maceió, que era indicado pelo governador. Então, essa era Alagoas. Então, esse cenário eu coloquei no livro como parte dessa história. Não é a história só do jornal, é a história como esse jornal estava situado. E nesse período o jornal tinha sido destruído. O André Papini fundou um outro jornal chamado O Momento Alagoano. Só teve 2 exemplares. No primeiro dia que o jornal foi impresso, de madrugada, quem estava com o jornal na rua está sendo preso. O distribuidor do jornal foi preso, o sujeito que estava lendo um jornal, um exemplar desse jornal na rua, estava sendo preso. Então, o Silvestre estabeleceu o terror contra o DN e contra o Partido Comunista. E contra a imprensa, né? Bom, essa imprensa, né? Pois é. Porque a outra imprensa era dele. Uhum. A Gazeta era dele. Não dele, propriedade dele, mas era do bloco dele. Luiz Silveira estava com ele. O espaço era para o bloco. A Gazeta, depois, quando o Arnon vai para o governo, o Arnon compra a Gazeta, né? Nesse sentido, quanto tempo durou essa relação entre a produção do jornal e esse convívio difícil com o governo? Com o Silvestre foi uns 4 anos, né? Até 31 de janeiro de 51, quando o Arnon tomou posse, não teve trégua com o Silvestre, né? O papel do Jaime Amorim de Miranda na resistência do jornal, como se deu? O Jaime entrou muito jovem na redação do jornal, né? Entrou em 1950, 51. Antes ele já tinha trabalhado no Jornal de Alagoas como revisor, né? E depois ele foi para o Jornal Voz do Povo, não como diretor. O diretor era um representante comercial até, chamado Oswaldo Nogueira. E o Jaime assume a redação do jornal, mas assume com um grupo de jovens, Murilo Gameleira Vaz,
o próprio Jaime, Laudo Braga, e tem um outro grupo, era uma outra geração, já não era mais a geração de 46, 47. Já era um outro grupo que depois foram se renovando, né? Porque a partir daí você começa uma nova geração de pessoas que acabaram se transformando em jornalistas, né? Pois é, o jornal, como ele criou profissionais de imprensa vindo de ofícios como alfaiates, pronto, sapateiros até. O Humberto Lins era um alfaiate que passou a ser o setorista do jornal aqui na Assembleia Legislativa. O Renalvo Siqueira, que era um sapateiro, passou a ser o setorista do jornal lá O setorista, para quem não está familiarizado com essa linguagem antiga do jornal, é o jornalista que vai fazer a cobertura do dia. Da Assembleia, ou da Câmara, ou de outro espaço. Das sessões, né? Então, o Renalvo passou a ser o setorista lá da Câmara Municipal. E depois, já em 58, o Renalvo acabou se elegendo vereador e passa a ser o primeiro vereador comunista de Maceió. Quais estratégias eram escolhidas ou conseguidas para manter o jornal na clandestinidade sendo editado? Várias, né? Porque você tem uma cidade... Você imagina que em 1960, 1951, 52 em diante, Maceió ainda era uma cidade, talvez a menor, com a metade da população de Arapiraca hoje, né? 120, 140, 150 mil habitantes. Então era uma cidade... Era uma vilazinha, né? Então, você imagina você ter uma gráfica e que tipo de serviço você ia fazer numa gráfica dessa, de ponta de rua, para imprimir um jornal perseguido como a Voz do Povo. Que desafios enfrentaram nesse período? Fazer o desafio de encontrar gráficas que pudessem aceitassem, né? Sempre eram pessoas que tinham algum tipo de relação. Porque os gráficos também, naquela época, tinham uma relação política mais organizada do que anos depois. E, num outro momento, o jornal passou a ser tirado em Pernambuco, no jornal A Folha do Povo. Tanto é que esse jornal que o Papini fundou para substituir a Voz do Povo, o Momento Alagoano, ele, na junta comercial, o Papini disse, olha, o jornal vai ser editado, vai ser rodado, a expressão que usava naquela época, nas oficinas do jornal Folha do Povo em Recife, que era o jornal do PCB lá em Pernambuco. Então, as dificuldades eram imensas, né, para você tirar um jornal clandestino nesse tempo. Com um tipo o jornal era feito letra por letra, né? Era no tipo, né? Exatamente. No chumbo, tudo aquilo lá era completamente artesanal, né? Então, você pega muitas edições que tem palavras, no meio da palavra tem uma letra maiúscula. Por quê? Porque não tinha a letra minúscula, ele botava a maiúscula. a divisão silábica mesmo. Isso. Há problemas, né? Fechar a manchete do tamanho da manchete, você faz a abreviação onde a língua culta mesmo não permite. Mas você tem que fechar ali na marreta mesmo. Me dá curiosidade de saber quem eram os colaboradores anônimos, né? Mais de destaque, mais permanentemente vinculados. Todos que assinaram matérias, ou com pseudônimo, ou com os nomes, eu incluí, fiz uma tabela, exatamente para fazer justiça a quem colaborou com o jornal. Então, você tem... Um dos mais assíduos colaboradores do jornal era um funcionário do que hoje chama da Receita Federal, né? Naquele tempo era da Alfândega, José Alípio Vieira Pinto, que é vem ser pai do Anivaldo, da Volha, da Vladimir e tal. O Zé Alípio era casado com uma tia do Jaime Miranda, a Tabita Miranda, né? Então, o Zé Alípio foi um dos mais assíduos colaboradores do jornal. Semanalmente, nessas edições do que restam, tem sempre artigo do Zé Alípio sobre a conjuntura local e nacional. Então, ele fez a partir da leitura do trabalho do Zé Alípio, pode-se escrever outro livro. No mínimo, um ensaio sobre o que pensava
o jornal a partir da análise das pessoas que escreveram sobre o jornal. O Jaime tem uma série de artigos, mas muito fragmentada. A viagem que ele fez para a União Soviética e para o leste europeu, ele foi junto com o Mozart Damasceno, o Napoleão Moreira, que era um dos filhos do Coronel Zé Otávio Moreira, dono da usina João de Deus, e o médico Edlen Lins. Eles foram para o Festival Mundial da Juventude na Áustria e depois ficaram lá acho que 1 mês ou 2 meses, percorrendo o leste europeu. Então, o Jaime iniciou uma série de artigos sobre essa viagem, mas está incompleto, né? Uma outra série de artigos que o Jaime fez foi quando ele foi para o primeiro aniversário da Revolução Cubana. Então, ele tem uma série. E depois ele escreveu uma outra série de artigos, pelo menos o último indica o número 15, 15º, mas na próxima, mas aí não... Mas não teve oportunidade. Não, escreveu. A gente que não conseguiu editar, ter a oportunidade de ler, porque foi em parte do jornal que não consta no arquivo, né? Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. 1 minutinho, estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor, jornalista, historiador Geraldo de Magela, com o lançamento do livro A Voz do Povo. Professor, por quanto tempo, por que demorou tanto, digamos assim, para mostrar a história de A Voz do Povo, um instrumento democrático num período de exceção? Olha, a explicação que eu posso dar, que eu não sei se é a mais apropriada, acho que faltou interesse dos pesquisadores, uma parte por desconhecimento, outra parte por não ser a linha de pesquisa de determinados pesquisadores. A mim sempre me interessou, não como pesquisador em si, mas como militante político, como eu convivi com muita gente. A memória da resistência política. Isso, que trabalharam, que em mantiveram contato com essas pessoas, etc. Então, pessoas como o Disseu Lindoso, o Nilson, o Laudo Braga, o Rubem Jambo, o Rubem Ângelo, o Luna, que era um dos gráficos do jornal, o próprio Anivaldo, bom, muita gente, o Valdir Amorim, o Walter Pedrosa, tal, o Nô Pedrosa, então muita gente... O Nô que se reunia aqui, exatamente, na rua, né, na praça. Então essa geração que vinha dos anos 60, 50, 60, quando encontra com a nossa geração do final dos anos 70, 80, eu e tantos outros, né, que convivemos naquele momento, de ter convivido com essas pessoas, de ter ouvido, em alguns momentos, histórias e fatos sobre o jornal. Então, acabou que eu sempre me interessei por isso. Além de ter gravado muitos depoimentos de ex-militantes do Partido Comunista, que sempre o jornal era um ponto de abordagem deles, né? E ele promoveu um impacto na formação política dessas pessoas que estavam atuando no partido também, né? Muita gente. O jornal era
era o ponto de formação de quadros do partido. E essa formação não era só formação do ponto de vista intelectual, era a formação de quadros operários. Você, quando pega um Zé Gomes... Consciência política popular, Você, assim. você deve ter conhecido o Zé Gomes da Silva. Foi do PT, foi ferroviário, Construção Civil, um dos fundadores do PT. O Zé Gomes foi durante anos do Partido Comunista. E o Zé Gomes é um operário que é fruto da formação dos núcleos lá em Fernão Velho, de discussão política, a partir do jornal. Assim como o Silvio Lira, como Rubens Colasso e tantos outros. Então, esse jornal era a formação política dos operários e dos trabalhadores, de modo geral, de classe média e de intelectuais e de estudantes, foi fundamental para a formação dessas pessoas. E formação política também para o embate político nos anos 50 e 60, até o golpe. O jornal era o ponto de encontro das discussões, né? E o ponto também de denúncia das injustiças e das causas dos trabalhadores que estavam sendo expoliados pela elite alagoana. Então, esse jornal, por isso que ele formou profissionais e causou o ódio, a fúria da elite alagoana, né? Como, digamos, avaliar a contribuição que o jornal A Voz do Povo deu no sentido de criar quadros efetivos, no sentido de dar projeção ao partido? Olha, podemos tratar de um núcleo pequeno, mas é um núcleo significativo. O Jaime Miranda era o principal, era o polo irradiador de formação intelectual e política e agregador dessa militância, que ia lá da base aos intelectuais, né? O Dirceu Lindoso é produto disso. O Ciro Rocha é produto disso. Se você pegar um intelectual que está, não sei nem se ainda se está vivo, o José Casado Silva, você pega as crônicas do José Casado sobre cinema, ele tem uma coluna de literatura. Cinema era mais com o Dirceu Lindoso, o Luiz Nogueira. Então, poucos jornais naquela época dedicavam a uma coluna, um jornal pequeno, para ter uma coluna, por exemplo, coluna semanal de direito do trabalho, direito previdenciário, ter uma coluna sobre literatura. Porque na Gazeta... Bem abrangente, né? Na Gazeta ter o Carlos Moliterno, ter o Valois, no Jornal de Alagoas, era natural, porque eram jornais grandes, jornais comerciais, com espaço e tudo, mas jornal operário, pequeno. Naquelas condições, esse jornal pontuou várias discussões na questão da literatura, do cinema, da música e, sobretudo, dos direitos dos trabalhadores, que ninguém abordava direito dos trabalhadores. Como é que eu ia dizer que a fábrica que não estava cumprindo jornada de trabalho com a jornada exorbitante, reduzindo salário, essa ia fazer propaganda, publicar um artigo de um advogado dizendo, ó, você tem direito a 8 horas de jornada de trabalho, mais 13º, mais férias. Corria o risco de ser preso, né? Não, chance zero de sair na Gazeta, no Jornal de Alagoas isso. Só podia sair no jornal A Voz do Povo. Então você tinha depois, juiz de direito foi assassinado aqui no mercado aí nos anos 80, o Gabriel de Freitas Soares. Era um dos jornalistas dessa redação do meados dos anos 50. Né? O Walter Pedrosa de Amorim. Os primeiros contos que o Walter escreveu, ele publicou no jornal A Voz do Povo, de página inteira. Então, ele não publicaria, naquele momento, aquele tipo de literatura na Gazeta, por exemplo. A contribuição de depoimentos do Laudo Leite Braga e Rubem Figueiredo Ângelo, como situar? Foi muito importante, porque o Rubem Ângelo ele foi, durante muitos anos, advogado dos trabalhadores, quase uma dezena de sindicatos de trabalhadores, Fernão Velho, Portuários, etc. Então, era um advogado trabalhista muito respeitado nos anos 50 até o golpe de 64. O Laudo, muito jovem, ele começou a trabalhar na Voz do Povo, com 19, 20 anos. O primeiro estágio do Laudo foi no Exército,
e, como soldado do Exército, foi preso e torturado dentro do quartel do Exército aqui. E pelo um torturador chamado Galhardo, que veio de Pernambuco, que era do grupo lá do Luiz Martins, Luiz Miranda, o mesmo que assassinou o Manuel Lisboa nos anos 71. Então, o Laudo, que já vinha de uma geração, o pai era um dos fundadores do Partido Comunista, não foi fundador do primeiro núcleo, mas é do segundo núcleo, 1 ano ou 2 anos depois, o velho Júlio Galego entra no Partido Comunista. Então, o Laudo é uma figura que desde muito jovem, que abraçou essa causa e foi severamente espancado e perseguido aqui em Alagoas como um soldado do Exército. Foi expulso do Exército por esse motivo, né? Ou pelas acusações que fizeram contra ele, né? Então você tem essas pessoas que praticamente eles criaram dentro da redação do jornal. Então era um jornal que essa formação, como não existia faculdade de Direito aqui, faculdade de jornalismo aqui. Então onde é que o sujeito ia aprender a fazer jornal? Na redação do jornal. Na prática, né? Isso no Jornal de Alagoas, na Gazeta, em todos os jornais. Então, você tem um jornal operário, com todas as dificuldades, que não pagava salário. E o salário que pagava, você não podia ser considerado aquilo como um salário. Aquilo era uma ajuda de custo. Não tinha carteira assinada, não tinha nada. Todo mundo aquilo lá era militante. Tinha vontade de se expressar. Se expressar e de lutar. Então, como é que eu posso lutar? Um instrumento de luta, na verdade. Era um instrumento de luta. Então, o instrumento de luta dessa geração era o jornal. Nem Jaime tinha salário fixo, nem Nilson tinha salário fixo, nem nada. Nilson trabalhava em outros jornais. O Jaime era funcionário do Partido Comunista. Ser funcionário do Partido Comunista significa que era uma vida de penúria. Você não tinha salário fixo. Nem era esse padrão que se conhece hoje de dirigente de partido político, que tem fundo partidário. Lá você tinha, o que oferecia era a cadeia, né? O máximo que você podia ser premiado era com a cadeia, como o Jaime e tantos outros foram presos barbaramente espancada, né? O historiador Cícero Albuquerque, mestre em Sociologia e doutor em Ciências Sociais, está na orelha do livro. O senhor poderia falar sobre essa opção? Olha, o Cícero Albuquerque, como ele é um pesquisador da área rural, e esse livro tem um capítulo longo sobre o mundo rural alagoano e como os sindicatos rurais os trabalhadores rurais foram organizados, o Cícero, quando ele tomou, eu falei para ele, mandei os originais, ele prontamente se dispôs a escrever a orelha do livro, né? E para mim foi uma grande satisfação. E Lúcio Versosa? O Lúcio é outro pesquisador dessa área também rural, os trabalhadores, que por sugestão do Edson Bezerra. Eu acho que o Lúcio é o cara que poderia prefaciar o teu livro. Aí eu disse, imediatamente. Aí mandei um zap para ele, ele aceitou, mandei os originais, ele fez o prefácio, que me honra também bastante no que ele... E na visão que ele aborda no prefácio, que até eu mesmo não tinha despertado. Essa percepção. Essa percepção. Ele leu e já teve um outro entendimento, um entendimento diferente do meu do livro, né? É o segundo livro de sua autoria? Não, esse é o 10º. Perdão. 12º. 12º. Mas 11º, mas tem organizado mais recentemente, tem um livro que antecipa esse, né? É o Maceió em Guerra, né? Maceió em Guerra, pois bem. Maceió em Guerra e A Voz do Povo estão, digamos assim, numa defesa da democracia, dos direitos. Sim. Esse parâmetro que se tem? Os dois têm essa característica bem mais atual e sobre o mundo urbano que nós estamos vivendo hoje, mas A Voz do Povo ela tem uma outra... Como foi escrever este livro? Pra gente é muito mais a emoção do que a razão de um historiador que está distante do fato histórico. Eu estou muito próximo do fato histórico e com a razão de um escritor.
mas tem determinado momento que eu não consigo identificar onde está a razão e a emoção. É a realidade, né? Isso. A realidade. Porque inclusive nas entrevistas, quando eu cito um monte de nomes, eu cito propositalmente para mostrar que esse livro ele não é feito para a classe, para a elite do Partido Comunista, para os dirigentes do Partido Comunista. Foi exatamente dos que construíram esse livro, construíram esse jornal, os que estavam lá embaixo, no pau, na fábrica, tudo, o dirigente máximo que era o Jaime. Lamento informar que estamos no encerramento do nosso encontro aqui, professor. Quais são as suas ponderações? Olha, a ponderação que eu posso fazer é que eu, todas as vezes que eu venho aqui ao seu programa, eu me sinto bastante contemplado, porque é um espaço democrático onde eu falo o que penso sem nenhum tipo de censura. Então, isso para mim é tudo de bom. Obrigada, mas é o que preceitua o jornalismo na sua essência, né? E temos que avançar sempre. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigada a você também que nos assiste e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.